Sejam todos bem-vindos ao canal Autoconsciência Transforma. Meu nome é Leandro Romani e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 etapas necessárias para a gente poder conquistar a verdadeira saúde mental. Fica comigo que ao final eu vou compartilhar com vocês também uma estratégia prática para você poder implementar tudo isso, ok? Vamos lá para a tela. Então, como eu já adiantei com vocês, primeiro nós vamos falar sobre o conceito de saúde mental, o que seria essa saúde mental verdadeira e as 5 etapas necessárias para podermos conquistar esta verdadeira saúde mental. E depois, ao final do vídeo, eu vou compartilhar com vocês como é possível implementar isso de uma forma prática e construir uma jornada mais estruturada de autoconsciência. Quando a gente fala, então, da saúde mental, hoje em dia é necessário que a gente entenda um conceito um pouco mais amplo. É importante a gente reconhecer que a saúde não é apenas cuidar do corpo, mas o corpo ele está integralmente ligado a outros fenômenos que acontecem, como o pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os comportamentos, a nossa fisiologia, tudo aquilo que interage nos diversos sistemas do nosso organismo. E por isso que hoje a gente fala em psiconeuroimunoendocrinologia, ou seja, todos esses circuitos eles estão integrados e interagindo constantemente, o que é muito interessante. Quando a gente se utiliza desse conceito da integração entre os diversos sistemas do nosso organismo, isso nos possibilita ampliar as possibilidades de intervenção, porque eu posso me utilizar daquela via, daquele meio com o qual eu tenho uma facilidade maior de intervir e assim poder trazer uma consequência, uma modificação no outro que eu realmente desejo. Eu vou deixar um link aqui para você sobre um vídeo em que eu abordo essa integração que existe entre os diversos sistemas. Vale a pena depois você dar uma conferida. Bom, quando a gente fala então da saúde integral, a gente está querendo dizer que é importante para eu poder tratar das questões que afetam a minha mente, a minha forma de interagir com o mundo e com as pessoas, é importante também que eu contemple todas essas outras necessidades, todos esses outros fatores que influenciam na minha forma de ver o mundo e na minha forma de estar no mundo. E existe um outro fator que influencia ainda mais o nosso comportamento. Tudo isso que nós falamos aqui é eu ativamente podendo mobilizar um desses fatores para poder gerar resultados em outros fatores. Mas existe um fator que influencia ainda mais o nosso comportamento. E isso não é nenhuma novidade. Na verdade, o nosso inconsciente ele atua na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre esse fator que mais influencia o comportamento. Eu vou deixar um link aqui para que você possa mergulhar um pouco mais sobre esse assunto. Mas o que é importante a gente saber sobre isso é que a nossa mente não consciente, ela influencia o nosso comportamento muito mais do que a gente imagina. Isso não é uma novidade. Na verdade, desde Platão ele já falava sobre a influência da mente inconsciente, como o cocheiro que tem ali 2 cavalos à sua frente e um tem a ver com os instintos e o outro muito mais com a racionalidade, com a excelência. E como que a gente tem que lidar então com essas partes diferentes que interagem constantemente na nossa vida. E para isso é importante eu entender como é que funcionam algumas dessas regrinhas do meu não consciente ou inconsciente. Uma vez que eu consigo entender essas regrinhas ou esses fundamentos que regem o nosso inconsciente, eu posso utilizar esta ferramenta fantástica e extremamente sábia para nos ajudar, para contribuir e nos trazer mais opções, mais recursos para atuarmos na nossa vida. Então, quando a gente explora um pouco mais esse fator do não consciente, e aí eu já adiantei que o próprio Platão ele falava sobre a psique, né, como a alma, e a alma contempla então a totalidade do ser humano, tanto essa parte mais consciente como uma parte não consciente, tanto a parte mais racional como uma parte mais instintiva, tudo isso está contemplado na alma. E é sobre isso que a gente tem que pensar quando a gente fala na verdadeira saúde mental, é a verdadeira saúde da nossa alma. Para isso, não existe nenhuma questão aqui religiosa, mas a gente está trazendo um conceito filosófico para que a gente possa entender o ser humano de uma forma mais ampla, mais completa, mais integral. E para isso eu vou me apoiar também na inteligência sistêmica. O conhecimento da inteligência sistêmica está baseado no trabalho de Bert Hellinger, que descobriu
que os agrupamentos de pessoas, eles funcionam conforme algumas regras. E estas regras, elas acabam, na verdade, revelando alguns princípios universais. Toda vez que a gente está alinhado com esses princípios, a gente consegue fluir com esse grupo de uma forma muito mais saudável. E toda vez que a gente está desalinhado com estes princípios, o próprio sistema vai dar um jeito para a gente poder se realinhar, e nem sempre pode ser interessante. De uma forma prática, então, a inteligência sistêmica ela pode ser baseada nestes 3 princípios que eu vou explicar agora de uma forma mais detalhada para vocês, e na sequência eu vou falar sobre as 5 etapas para conquistar a verdadeira saúde mental. Se você está achando interessante esse assunto, já aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que podem se beneficiar deste conteúdo, ok? Bom, esses 3 princípios que o Bert Hellinger percebeu que estavam presentes nos agrupamentos, ele tem a ver com as leis sistêmicas, ou também chamadas de ordens do amor. E por que isso? Porque todos esses movimentos que a gente faz e que impulsionam ou influenciam o nosso comportamento, ele tem a ver com um movimento em direção ao amor. O grande problema é que muitas vezes a estratégia utilizada é uma estratégia da personalidade e não da nossa essência, dessa parte mais sábia. E aí a gente acaba realmente trocando os pés pelas mãos. Essas leis sistêmicas, elas são universais e, portanto, elas estão presentes nos diversos agrupamentos, culturas ou localidades que você se encontre. Vale para uma família, vale para uma empresa, vale para um país, né? Vale para o nosso planeta. Essas 3 leis sistêmicas elas podem ser divididas, então, na hierarquia, o equilíbrio e o pertencimento. Você pode até encontrar nomes parecidos com esses ou diferentes destes, mas o conceito, o fundamento é o mesmo que eu vou passar para você agora. A hierarquia tem a ver com o status de quem chegou antes dentro de um sistema e quem chegou depois nesse sistema. Quem chegou antes, está lá em cima. Quem chegou depois e está lá embaixo. A questão é que quando quem está lá embaixo, chegou depois, tem uma atitude de superioridade a quem chegou antes, o próprio sistema vai dar um jeito para que essa pessoa volte à ordem correta, à posição correta dela dentro do sistema. Então é importante observarmos como é que é a nossa atitude diante de um sistema. Pensando no ambiente familiar, né, os filhos estão lá embaixo, os pais estão aqui em cima. Quando o filho tem uma atitude de superioridade aos pais, a vida vai dar um jeito para que ele possa voltar a essa posição correta, que é de quem está lá embaixo. O equilíbrio, ele existe quando não tem ordem. Então, se não tem ordem, tem que ter equilíbrio. Então, toda vez que não existe uma ordem, ou seja, as pessoas elas se interagem naquele momento inicial conjuntamente, por exemplo, um relacionamento de casal ou uma sociedade, não tem quem chegou antes no sistema. Então essas pessoas precisam manter a paridade delas no sistema, manter o equilíbrio entre dar e receber destas pessoas. Se eu faço uma coisa que foi legal para alguém, essa pessoa ela retribui e a gente consegue manter a paridade. Se eu fiz uma coisa que não foi bacana, é importante que a outra pessoa possa posicionar isso também para que a gente possa manter o nosso equilíbrio entre o dar e tomar, que eu vou detalhar daqui a pouquinho para vocês. E o pertencimento, que num outro vídeo também eu já expliquei mais sobre esses detalhes todos das 3 leis sistêmicas ou ordens do amor, eu vou deixar também um link para você poder se aprofundar mais nesse assunto, tem a ver com o reconhecimento e honrar aqueles que fazem parte do sistema. Então, quem faz parte do sistema continua fazendo parte do sistema, mesmo que não esteja mais ali presente fisicamente naquela unidade. Então, isso vale para pessoas que já faleceram, pessoas que às vezes estão isoladas da família, seja porque estão encarceradas ou estão hospitalizadas numa instituição de longa permanência, né, foram banidos aí da família. Todos eles fazem parte do sistema. Se eu deixo de reconhecer aqueles que fazem parte do sistema, alguém desse próprio sistema aqui vai representar de uma forma até inconsciente, alguns comportamentos, traços, para que aquela pessoa possa estar sendo representada no sistema. Então imaginem só o quanto dos nossos comportamentos, eles realmente são tomadas de decisões minhas, conscientes, mas uma parte talvez eu esteja simplesmente sendo impulsionado a tomar determinadas atitudes de uma forma inconsciente, representando, por exemplo, alguém do meu sistema que não está sendo incluído. Vamos falar então agora das 5 etapas para conquistar a verdadeira saúde mental. Este conhecimento ele está fundamentado num conceito que o Bert Hellinger traz dos 5 círculos do amor.
O que isso quer dizer? Para poder aproveitar o voo como uma borboleta, é necessário antes aprender a se alimentar como uma lagarta. Ou seja, a natureza não dá saltos, ela não pula etapas. E a gente tem que trazer esse conhecimento também para a nossa vida pessoal. A construção da nossa saúde mental, ela também vai se dando por etapas. É necessário eu construir fundamentos sólidos que vão me sustentar e me ajudar a dar um próximo passo. E aí eu consigo, então, me fortalecer, aprender outras habilidades, outros recursos e aí dar um próximo passo também de uma forma sustentável. E é isso que se trata estes 5 círculos do amor. Como é que eu posso me desenvolver alinhado ao amor verdadeiro? É aquele que realmente nos nutre e nos impulsiona para servir a vida. Detalhando agora estes 5 círculos do amor que servem de suporte para construirmos essas 5 etapas de fortalecimento da nossa saúde mental, o primeiro círculo do amor que o Bert Hellinger nos traz tem a ver com os nossos pais e antepassados. Ou seja, quando a gente pensa no nosso nascimento, a gente tem que considerar que ali não é apenas o surgimento da nossa vida, mas é algo que vem sendo passado por gerações e gerações que foram se sustentando, contribuindo e passando à frente a vida. Não só a vida, mas tudo aquilo que foi acumulado de sabedoria, de experiências, para que fosse mais leve para quem chega depois. E é exatamente este sentimento de gratidão à vida que a gente recebeu dos nossos pais e que isso provém dos pais dos nossos pais e assim por diante, numa cadeia, né, onde a gente perde até a origem desse processo. Então nós somos a consequência de uma série de pessoas que foram conduzindo e propagando o amor. E é isso que se manifesta na nossa vida hoje, né? A gratidão, porque o essencial nós recebemos dos nossos pais, que é a vida. Só por isso a gente já deve ser grato, independente de como isso foi concebido. Mas termos a oportunidade da vida, de estarmos aqui agora, é algo fantástico e pelo qual nós temos que construir esse sentimento de gratidão. Sem isso, eu não consigo dar os próximos passos. E é importante entendermos justamente por isso, por esta gratidão, que nós somos pequenos em relação a eles. Se eu não me colocar desta forma em relação aos meus pais, nada mais eu vou conseguir sustentar e executar de uma forma que esteja alinhada a essas leis sistêmicas e que possa, então, me impulsionar a vivenciar a verdadeira felicidade. O fundamento que eu trago sobre este primeiro círculo do amor e que nos revela também essa primeira etapa para fortalecermos a saúde mental verdadeira é tomar amorosamente esse amor que a gente recebe dos nossos pais, a gratidão pela vida. Sem esse fundamento, né, vivenciado de uma forma prática na nossa vida, fica praticamente impossível eu dar os próximos passos, que tem a ver com outros movimentos que a gente vai explorar daqui a pouco. Para eu poder passar para as próximas etapas, numa fase inicial, é necessário eu realmente ter essa gratidão e me colocar dentro desse sistema, né, como pequeno em relação a todos aqueles que nos antecederam. Vamos para a segunda etapa agora. Neste segundo círculo do amor, a gente passa agora para a nossa infância e puberdade. Depois que eu manifesto essa minha gratidão, reconhecendo que o essencial eu já recebi dos nossos pais e dos nossos antepassados, que é a vida, agora eu começo a me deparar com um sentimento de querer retribuir isso a eles de uma forma inconsciente. Mas é importante aceitar que nunca será possível retribuir algo tão grandioso como a nossa própria vida. Enquanto nós não entendermos isto e tomarmos este presente da vida que nos foi dado pelos nossos pais, não recebermos isso de uma forma inteira, é muito comum a manifestação de comportamentos de tentar retribuir isso. Só que isso é uma estratégia, novamente, da personalidade, né, e não da nossa essência. E, portanto, é algo que vai acabar mais nos complicando do que nos ajudando. É importante aprender a receber. O que acaba acontecendo, e é muito comum até em adolescentes, é eu querer tomar menos para não ter que retribuir tanto esse sentimento de gratidão que eu tenho. Ou então, eu começo a querer me afastar dos meus pais para que eu não esteja exposto a este campo que demonstra a mim algo tão grandioso,
que me foi ofertado e com o qual eu sinto essa pressão de ter que retribuir. Quando na verdade eu simplesmente tenho que aceitar e tomar isso para mim, né, como um presente que me foi dado. Eu tomo isso para mim e reconheço a grandiosidade dos nossos pais. É esse o mecanismo que nos traz o equilíbrio verdadeiro. Aceitar e assumir tudo o que aconteceu da minha infância é o que nos permite crescer. Então não adianta eu ignorar, né, ou rechaçar aquilo que aconteceu e que não foi legal. Podem ter realmente necessidades que não foram atendidas, mas ainda assim, tudo o que aconteceu comigo me possibilitou chegar até o dia de hoje. Quando eu deixo de tomar uma parte, eu acabo me afastando da totalidade. É como uma moeda que eu olho para uma face daquela moeda e eu acho fantástica, mas ao outro lado da moeda não me é agradável. Só que se eu quiser banir este lado da moeda que não me agrada, eu acabo banindo a moeda como um todo. É importante reconhecer, então, que tudo aquilo que aconteceu, aconteceu, né? Está acontecido. E aquilo, de uma forma ou de outra, contribuiu para que eu chegasse até o momento presente. E ainda assim, estivesse disposto a continuar na minha vida, a propagar tudo aquilo que eu recebi. Porque é exatamente esse o fundamento do segundo círculo, saber receber. E quando eu sei receber, isso nos traz um princípio, né, extremamente valoroso, que a verdadeira compensação que a gente faria com os nossos pais está exatamente nesse movimento de transmissão da vida, né, do amor às outras pessoas. Isso aí vale tanto para o nosso trabalho, como também vale para os nossos filhos, como vale para a nossa casa. Quando eu coloco esse amor em movimento, é a forma como eu consigo recompensar, ou melhor dizendo, satisfazer essa minha necessidade de retribuição a algo tão grandioso que nos foi dado. É esse o movimento que a gente tem que fazer para poder satisfazer essa nossa necessidade de retribuição. É exatamente manifestando isso para fora. Mas para isso, um passo antes eu tenho que ter aprendido a receber, né? Somente quando eu recebo a totalidade do que os nossos pais têm a nos oferecer, é que eu posso então me sentir pleno, preenchido, e aí eu consigo fazer esse movimento para fora. E aí eu faço esse movimento para fora com muito mais efetividade. Aí o meu trabalho não é algo que me cansa, né, que me chateia, cuidar da casa não me cansa, porque eu estou manifestando o amor em movimento. E é assim que eu retribuo tudo aquilo que eu recebi dos meus pais. Vamos falar então agora da terceira etapa que vai nos auxiliar a fortalecer e nos conduzir à verdadeira saúde mental. Essa terceira etapa tem a ver com os relacionamentos. Se você está achando esse conteúdo interessante, aproveito para te convidar a curtir este vídeo, a compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar também deste conteúdo, ok? Um dos princípios deste terceiro círculo do amor tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber. Eu gostaria de saber de você, comente aqui embaixo, o que você acha que é mais desafiador? Fazer um movimento para dar algo às pessoas ou para receber das pessoas? Depois eu vou fazer um vídeo para poder explicar de uma forma prática como a gente pode desenvolver mais essa habilidade. Vamos então falar agora deste terceiro círculo do amor que tem a ver com os relacionamentos. E como eu já adiantei, está implícito aqui a necessidade de desenvolvermos essa habilidade de trocar. E quando a gente fala aqui trocar, tem a ver com saber dar e tomar. Como eu já adiantei, o dar, muitas pessoas acham que é muito mais fácil, né, do que tomar. Tomar implica em eu ter uma atitude ativa para receber, né, e não é simplesmente de uma forma passiva ficar ali e receber aquilo que chega até mim. O dar, muitas pessoas consideram ser mais fácil porque, de uma forma inconsciente, tem a ver com um sentimento de superioridade, né? Eu estou aqui e passo isso a você. Mas, na verdade, o dar, a gente teria que ter uma posição de respeito àquele que está conosco, para que a gente entenda o que realmente aquela pessoa precisa. O Bert Hellinger, num outro livro dele, ele detalha bastante isso, falando das ordens de ajuda. Eu vou deixar depois um link aqui para quem quiser adquirir esse livro. Então, o movimento de ajudar as pessoas é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. É o que Bert Hellinger descreve nesse livro Ordens da Ajuda. É importante mantermos a dignidade do outro e respeitarmos o movimento que aquela pessoa que quer receber ajuda precisa fazer para que ela possa ser ajudada.
Não adianta eu querer contribuir com aquela outra pessoa se ela não está receptiva para aquilo, se ela não está apta a receber a ajuda que eu quero dar. E o movimento de tomar tem a ver com esta atitude ativa de pegar para mim aquilo que eu preciso. Manifestar essa minha necessidade é me colocar muito mais de uma forma humana, como qualquer outra pessoa. Eu saio daquele status da superioridade. E é isso, esse equilíbrio entre o dar e tomar, é que promove aos casais ou às pessoas que buscam relacionamentos mais saudáveis, tanto na parte pessoal quanto também profissional. É importante reconhecer que uma pessoa adulta ela tem que ter esta habilidade tanto de dar quanto de tomar. Um fundamento importante deste terceiro círculo do amor, ou esta terceira etapa para fortalecermos a verdadeira saúde mental, implica em eu saber dar sem ter a expectativa ou esperar que o outro possa me retribuir com algo que ele não consegue nos dar. É muito comum essa expectativa estar lá naquelas etapas anteriores, né, onde eu projeto nesta pessoa com a qual eu me relaciono que ela possa satisfazer algumas necessidades que não foram satisfeitas lá na minha infância. Então, não dá para pular etapa. Primeiro a gente tem que voltar algumas casas lá atrás, resolver aquelas questões para agora podermos estar num relacionamento de uma forma plena. E uma outra parte importante é saber tomar. Então, receber, né, sem expectativa de que a pessoa atenda com aquilo que ela não consegue nos fornecer e, principalmente, saber tomar. Vamos falar então agora do quarto círculo do amor ou da quarta etapa que nos impulsiona à verdadeira saúde mental. Primeiro círculo a gente falou dos nossos pais e antepassados, depois a gente falou da infância e puberdade, depois ainda abordamos a questão dos relacionamentos e agora a gente vai falar sobre família. E quando a gente fala em família, aqui envolve muito a necessidade de inclusão de todos aqueles que fazem parte da nossa família. Você percebe que a gente foi expandindo essa nossa área de influência ou essa nossa consciência, né? Inicialmente do nosso nascimento, depois naquele nosso núcleo familiar mais próximo, depois nos nossos relacionamentos, e agora a gente expande essa nossa consciência, esse nosso amor para a nossa família como um todo. E aqui implica em incluir e reconhecer todas as pessoas como elas são. Independente das características ou atitudes que aquelas pessoas tenham tomado ou o destino com o qual seguiram na vida, ainda assim elas fazem parte da nossa família e fazem parte do nosso sistema. Toda vez que eu excluo alguém desse meu sistema, isso me deixa incompleto. É como aquela história da moeda que eu falei para vocês agora há pouco. Né? Se eu negar uma parte da moeda, eu acabo negando a moeda como um inteiro. E o mesmo vale para o nosso sistema familiar, na nossa família mais ampliada. Incluir e reconhecer todas as pessoas como elas são implica em compreender mais profundamente que sem eles eu me sinto incompleto, tanto no corpo como na alma. E isso pode se manifestar de uma forma inconsciente na minha vida, me impulsionando a tomar determinadas atitudes no sentido de representar aqueles que estão excluídos, ou que a minha circunstância da vida possa ter uma trajetória que vai fazer com que eu reconheça a particularidade da vida daquela outra pessoa na minha própria existência. O fundamento que está relacionado a este quarto círculo do amor tem a ver com a necessidade de ter um espaço no meu coração e na minha alma para todos aqueles que fazem parte da minha família. Sem eles, eu fico incompleto. E para eu poder, então, me sentir pleno, e aí a plenitude ela implica em nos aproximarmos da verdadeira felicidade, desse equilíbrio da nossa alma, é importante que nós tenhamos um espaço para todos no nosso coração, independente das escolhas que cada um faz. Isso significa as circunstâncias com as quais aquela pessoa soube lidar naquele momento, com aquela realidade. Isso não quer dizer nem a mais nem a menos sobre aquela pessoa. É apenas a forma como ela lidou com a vida dela. E nós temos que entender os desafios que a gente tem para lidar com a nossa vida também. Por mais que, de repente, num papel eu possa ter um alto desempenho, seja profissional, pessoal, talvez tenha outra parte da minha vida no qual eu posso estar meio capenga. O mesmo vale para aquela pessoa. Né? Ela tem virtudes, tem qualidades e também tem os seus tropeços, assim como nós. Vamos agora falar do quinto círculo do amor, ou a quinta etapa necessária para fortalecer a verdadeira saúde mental, que é a saúde da nossa alma. Eu aproveito para exercitar aqui com vocês um mecanismo de dar e tomar. Então esse é o momento que eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal,
Assim vocês, além de fortalecerem para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, vocês também vão ficar sabendo assim que novas atividades sejam publicadas aqui para que você possa aproveitar. Espero a sua inscrição aqui comigo. Se nós falamos então sobre a expansão da consciência, que foi indo desde o nosso núcleo familiar mais próximo, com os nossos pais, depois os nossos relacionamentos, depois para a nossa família, agora a gente fala dessa expansão de consciência no nível da humanidade. E quando eu falo no nível da humanidade, isso implica em incluir no meu amor tudo o que foi excluído ou temido. Todas as pessoas, todas as circunstâncias. E o fundamento principal aqui tem a ver com esse reconhecimento do mundo como ele é. E somente quando a gente deixa de brigar com a realidade é que a gente pode nos aproximar realmente da verdadeira felicidade. Aí eu consigo verdadeiramente fluir com o mundo, aceitando o mundo como ele é. Vamos lembrar daquele primeiro fundamento que eu falei da hierarquia. Reconhecer o mundo como ele é implica em entender qual que é a minha posição dentro desse sistema. O mundo é mundo desde antes da nossa existência aqui carnal. Portanto, a gente chegou depois. E como eu cheguei depois, qual é a minha atitude em relação ao mundo, à humanidade? Eu me posiciono de uma forma em que eu quero que o mundo me sirva, ou eu entendo que eu cheguei depois e eu tenho que ter esse respeito, né? E, na verdade, servir ao mundo. Quando a gente muda essa nossa forma de enxergar, e isso se aproxima um pouco mais de enxergar a realidade, aí sim a gente começa a fluir com a vida. Quando eu falo em fluir com a vida, isso, na verdade, é a consequência natural de estar alinhado a esses princípios universais. É como se eu pudesse deixar de nadar contra a corrente e poder navegar a favor do vento, navegar a favor da correnteza. E por isso as coisas acabam acontecendo por uma perspectiva em que a gente se aproxima cada vez mais da felicidade. Se você aplicar o que você viu nesse vídeo, certamente você vai estar muito mais alinhado a esses princípios universais e vai se aproximar também cada vez mais da sua felicidade, que é a felicidade na alma. Agora, se você deseja uma jornada mais próxima ou um caminhar mais estruturado para desenvolver a sua autoconsciência e poder aplicar isso de uma forma prática, eu posso te auxiliar nesse processo com diferentes soluções, de acordo com aquilo que você realmente deseja. Se você deseja se aprofundar nesse tema que a gente falou aqui hoje, existe o workshop Fluir na Vida com a Inteligência Sistêmica. Ele vai acontecer no dia 28 de março, às 19 horas, mas se você não puder participar deste evento ao vivo, você pode também assistir à gravação deste evento. De uma forma ou de outra, você vai poder participar da mentoria online que eu faço sobre este tema. Isso já está incluso nesse workshop. E é nesse momento em que eu vou poder discutir com vocês, esclarecer dúvidas e, inclusive, auxiliar na implementação prática dos principais desafios que vocês tenham sobre este tema. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder fazer a sua inscrição e aproveitar essa oportunidade. Para as pessoas que desejam uma formação mais aprofundada e também conquistar 7 certificações diferentes que auxiliam no desenvolvimento da autoconsciência, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição falando sobre o programa de formação e certificação de desenvolvimento de autoconsciências. Agora, se você quer algo prático para o seu dia a dia, eu tenho uma grande alegria em compartilhar algo que pode te ajudar. Estou falando aqui com quem deseja esse autoconhecimento de uma forma prática e vivencial. E essa é a proposta do Clube Autoconsciência na Prática. A proposta dessa plataforma de assinatura é que você possa ter o acesso semanalmente a uma nova aula em que eu abordo de uma forma prática sobre estes 7 recursos que ampliam a autoconsciência. Além disso, você vai ter também o acesso ao workshop mensal que eu faço ao longo de todo o ano de 2023 e também aqueles que já estão gravados, você vai ter o acesso gratuitamente. Cada workshop desse tem um valor de R$ 297 aproximadamente. No caso do workshop Fluir na Vida com Inteligência Sistêmica, você vai pagar apenas R$ 19,00. Mas para quem faz a assinatura do Clube Autoconsciência na Prática, isso aí já está incluso. Você também vai ter acesso aos episódios estendidos do podcast Autoconsciência Transforma. Esse é um podcast em que nas redes sociais as pessoas vão ter o acesso parcial à entrevista, mas que você, como assinante, vai ter o acesso completo. E ainda um bônus que eu tenho um grande carinho, que é o Clube das Virtudes.
O Clube das Virtudes é um programa de assinatura mensal. Essas pessoas elas têm acesso a uma aula mensal em que eu discuto ali um livro que aborda a aplicação prática das virtudes no seu dia a dia, e também a um encontro mensal em que a gente discute sobre esse livro e também esclareço dúvidas da implementação das virtudes na sua vida. Só o Clube das Virtudes a pessoa já teria um investimento anual de aproximadamente aí R$ 118. Agora, esse acompanhamento do Clube Autoconsciência na Prática, ele pode ser feito tanto numa forma mensal como anual. Se você fizer um plano mensal, você vai pagar apenas R$ 29,90. E se você fizer um plano anual, você vai pagar em até 12 parcelas de R$ 19,90. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa também conhecer mais profundamente o Clube Autoconsciência na Prática. Eu vou deixar na descrição desse vídeo tanto o link para os vídeos que eu citei, como também para estas soluções que podem te ajudar na sua jornada de autoconsciência. E eu gostaria de saber de você. Comente aqui embaixo qual destes 5 círculos do amor ou estas etapas para conquistarmos a verdadeira saúde mental, a saúde da nossa alma, você acha mais desafiadora. Depois eu posso fazer um vídeo explicando como a gente pode fortalecer este círculo que foi o mais comentado. E lembre-se sempre, autoconsciência transforma.